Eclesiastes, capítulo 3. Nessa manhã, se eu fosse dar um tema, para essa palavra, seria Deus em todo o tempo. Amém? Eclesiastes, capítulo 3, nós estaremos lendo do 1 ao 8, e depois nós vamos estar prosseguindo. Amém? Há um tempo certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por esta oportunidade. Peço, Pai querido, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus seja com a minha boca e que o Senhor, Pai, na tua bondade e infinita misericórdia, me use nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amados? É muito conhecido, essa palavra de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Nós precisamos entender, nós que estamos em Cristo, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que estamos aqui ouvindo a palavra, precisamos entender que há tempo para tudo. Então, nós que estamos em Cristo, precisamos entender que, se não for o tempo, não adianta a gente querer fazer, porque Deus ele não vai estar conosco quando nós passamos à frente do tempo que Ele tem preparado para aquilo que Ele tem para cada um de nós. Tudo que é feito fora do tempo, costuma não dar certo. Pode ver, uma criança que nasce fora dos 9 meses, é uma criança que exige cuidado maior do que uma criança que nasce no tempo certo. Uma fruta que ela é colhida antes do tempo, ela pode causar problemas digestivos, Antigamente, a gente pegava o mamão, fazia risco nele, punha em cima do telhado, para amadurecer mais rápido, Tinha gente que fazia isso, a minha mãe fazia, Pegava a banana, enrolava no jornal, enfiava no forno, Às vezes esquecia a banana lá, quando ia ver a banana já estava podre, irmão Luizinho? Esquecia. Quando punha o mamão no telhado, sempre aparecia um passarinho, morto de fome. A hora que você ia pegar o mamão, ele já tinha picado o mamão inteirinho, Tudo que é fora do tempo, não dá certo. Porque existe tempo para tudo na nossa vida. Para tudo. E eu quero mostrar aqui, começando pela vida de Jesus. Então, Gabi, fica atento aí. Abra no Evangelho de João, capítulo 2, no verso 4. Jesus é o maior exemplo de alguém que respeitava o tempo das situações na vida dele. Evangelho de João, capítulo 2. O pastor pregou esses dias no casamento de Canaã. No capítulo 4, diz assim... Vou ler do 3 para você compreender. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. No verso 4, Jesus disse assim para ela: mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Ou seja, não era tempo de Jesus fazer. Ele disse para ela: o que eu tenho com esse assunto? Não chegou a minha hora. Mas aí Maria entendeu a deixa e disse assim: sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Jesus ainda não havia realizado nenhum milagre. No verso 11 desse capítulo, fala que foi o primeiro milagre de Jesus, foi naquele casamento. E por que ele disse isso para Maria? Maria sabia
quem era Jesus, do poder que ele tinha, que ele era filho de Deus. Ela já tinha recebido do anjo essa palavra, que ela estaria carregando o Salvador. Então ela ali viu no momento ali, né? Só meu filho pode ajudar. E foi falar com ele. E ele disse para ela que não era a hora dele ainda. Por quê? Jesus deixou claro para ela que o progresso da sua missão seria sob o controle de Deus e não decidido pelos outros. Ali foi o primeiro milagre de Jesus. E ali a gente vê o exemplo de Jesus dizendo que ainda não era o tempo dele. Então Jesus é o maior exemplo nosso de alguém que, apesar de ser quem era, de ter o poder que tinha, ele respeitava o tempo para as coisas que tinham que acontecer na vida dele. Coloca para mim aí, Gabriel. Evangelho de João, capítulo 7, verso 3. Quero mostrar para vocês aqui dentro da palavra o próprio Jesus respeitando o tempo. E nós precisamos pedir graça a Deus para que nós também possamos entender que na vida daquele que está em Cristo há tempo para todas as coisas. Não é somente o tempo de coisas boas, mas vai ter tempo de coisas não tão boas. E vai ter tempos de coisas muito ruins na nossa vida. E os irmãos de Jesus, Evangelho de João 7, verso 3. E os irmãos de Jesus lhes disseram: saiam daqui e vá à Judeia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vocês vão, eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Olha os irmãos de Jesus. Queria que Jesus fosse numa festa, num determinado lugar, para que ali ele manifestasse o poder dele, para que ele pudesse ser conhecido por todo mundo, né? Porque eles já tinham feito do casamento, eles viram, a Maria com certeza contou, os irmãos dele também deviam estar lá, e aí teve essa festa, eles queriam que Jesus fosse. O que você quer dizer, pastora? Que nós devemos vigiar. Porque quando nós estiver aguardando o tempo de Deus, poderá vir pessoas querer falar coisas para nós, tomarmos determinadas atitudes para passar na frente de Deus, para fazer aquilo que não é para nós fazer, para se precipitar em algo que nós sabemos que não é para nós fazer. Você está vendo aqui Jesus? Jesus podia falar: vamos mesmo, eu vou com vocês. Mas Jesus falou: não, vá vocês. Não é meu tempo de estar indo. Então, o tempo, nós precisamos entender que enquanto nós estamos esperando o tempo de Deus se cumprir na nossa vida, naquilo que nós temos colocado na mão dele, vai acontecer muitas coisas na nossa vida. Muitas pessoas vão vir falar conosco, muitas pessoas vão querer nos dar orientação, nos dar dica. Já viu quando a pessoa está doente, ela está fazendo um determinado tratamento, vai surgir um monte de pessoa: não, mas aquele remédio lá é bom. Eu tomei, eu estava com o que você tinha, eu tomei. Né? Aí você pega e fala: nossa, eu acho que eu vou fazer o tratamento que a pessoa está fazendo. E quebra o tratamento que o médico passou para você. Aquela pessoa não é médica, ela não viu os seus exames, ela não sabe o que você, o grau da sua situação física. Então nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar muito cuidado. Porque podem surgir pessoas como os irmãos de Jesus aqui, ó. E eles vieram com aquela historinha, viu? Se você não for lá mostrar as maravilhas que você faz, o mundo não vai te conhecer. Ou seja, por eles não crerem, eles queriam ver Jesus fazer, eles queriam ver: nossa, ó, esse aí é meu irmão, hein? Ó, meu irmão como é poderoso. Queria crescer, como diz aí fora, né? Dar carteirada com o poder do irmão. E se Jesus não é uma pessoa ligada com o Pai, obediente, uma pessoa paciente, e vai na dos irmãos dele?
Ele tinha estragado tudo aquilo que Deus já tinha preparado através da vida dele. Vá no verso 30, Gá, faz favor, do Evangelho de João, capítulo 7 mesmo. Evangelho de João, capítulo 7, verso 30. Diz assim, ó. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a hora. Você vê que tudo na vida de Jesus tinha o tempo, e podiam fazer, arquitetar, planejar, mas por não ser o tempo, nada dava certo. Aqui Jesus está fazendo um discurso da missão dele, porque o Pai tinha enviado ele, né, que era para salvar, que era para trazer a justificação, a redenção, e ali planejavam prender Jesus, mas não conseguiam porque não era o tempo. Eu e você, às vezes, achamos que porque algo na nossa vida não está do jeito que nós planejamos, Deus não está no controle dela, mas Ele está. Porque olha aqui, a gente vê pela vida de Jesus. E a Bíblia diz que porque não havia chegado a hora, eles não conseguiam pegar Jesus. Eles não conseguiam prender Jesus. Porque Jesus, gente, ele seria morto, todo mundo sabe como ele foi, né? Onde, como e quando foi determinado por Deus, e não conforme era planejado pelos líderes. Você já entendeu o que Deus quer dizer para você? Que o que Deus tem para a sua vida vai acontecer no tempo dele, do jeito dele, na hora dele. Você não precisa se preocupar, pastora, mas está difícil. Mas Deus está com você. E no tempo que isso for acontecer, nada vai impedir. Nada vai impedir. É isso que nós precisamos entender. Que a Bíblia diz que quando Deus age, ninguém impede. É nós que precisamos ter uma comunhão com Deus. Sermos como Jesus. Jesus, ele vivia o tempo porque ele tinha uma comunhão com o Pai. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. Então, dependente da situação que ele estivesse vivendo, ele sabia que o Pai dele estava no controle de tudo. E nada acontecia se não fosse com a permissão de Deus. E assim vai ser na tua vida, e assim vai ser na minha vida, e nós precisamos crer nisso. Isso é palavra de Deus. Nós precisamos entender que apesar de nós estarmos aqui, nós somos filhos de Deus e não somos daqui. Nós vivemos nesse mundo, nós pagamos conta como qualquer pessoa, o próprio Jesus pagou imposto. Ele falou, Pedro, vai lá, pega um peixe, abre o peixe, pega a moeda, paga o meu imposto e o seu imposto. Ele não precisava por ser quem era. Mas assim ele o fez. Só que nós precisamos entender que o fato de estarmos aqui, de respeitarmos as leis daqui, nós continuamos sendo filho de Deus e quem tem o controle da nossa vida é Deus. É Ele que tem o controle da nossa vida. Enquanto eu e você aguardamos o tempo de Deus, o que eu faço, pastora? Está tudo ruim. Eu fico em casa chorando? Eu fico em casa murmurando? Não. Ore. Tenha uma vida de oração a Deus. Orar é falar com Deus. Se o tempo está bom, ore. Se o tempo está ruim, ore. Porque a oração é a nossa conversa com Deus. A oração nos fortalece. É na oração que Deus fala conosco. Orar e agir. Se você está num tempo, que você está no tempo do desemprego, você vai orar e vai ficar na sua casa? Não, né? Você vai orar, pegar o seu currículo e entregar. Você vai orar, vai levar currículo em vários lugares. Se você está querendo uma promoção, você está há muito tempo numa empresa e você está falando, poxa, eu queria tanto uma promoção, você só vai ficar orando pela promoção? Não, você vai fazer curso, você vai se aperfeiçoar naquilo que você está fazendo, vai levar para o seu encarregado, ó, fiz esse curso, e vai orar a Deus, porque orar é oração, ou seja, orar e agir. Quando eu e você oramos e agimos, Deus, Ele opera naquilo que Ele tem preparado para nós.
Eu separei essa frase, agir em oração, porque tem pessoas que só querem orar. Agir em oração faz toda a diferença, porque Deus te dirige para o caminho que tem para a sua vida. Às vezes, irmão Luizinho, a pessoa só quer ficar orando e não quer agir. Né? No casamento, tá? O casamento não está num bom tempo, você vai orar, mas você também vai agir. O que eu preciso fazer para que esse casamento mude? Fala menos, que é o meu caso, eu falo muito. O Regi está ali, meu Deus, o Regi não fala nada. Né? Graças a Deus, eu estava conversando com a Rafinha esses dias, que não dá para ser dois, né? Dois fervidos casados, né, Rose? Que senão se matam, né? Então, Deus é tão bom que Ele equilibra o negócio, né? Eu falo demais, o Regi não fala nada. Né? E Deus sempre fala comigo. Né? Que eu preciso fechar minha boca. Eu posso falar a coisa certa na hora errada, porque tem isso também, né, Andressa? Você fala a coisa certa na hora errada, né? Ou fala a coisa errada na hora certa. Então, a gente precisa saber que o tempo de falar, poder filtrar, pedir para Deus te ajudar a falar a coisa certa, na hora certa, da forma certa. Né? Porque quem me conhece sabe que às vezes eu estou conversando, quem não me conhece fala, nossa, ela vai matar a pessoa que ela está conversando. Mas não é o meu jeitão mesmo. Né? Então, agir em oração faz toda a diferença, porque Deus te dirige para o caminho que tem para a sua vida. Se o tempo estiver bom, maravilhoso, ore a Deus, agradeça a Deus, peça que você quer desfrutar daquele tempo. Mas se o tempo não estiver bom, ore a Deus, peça para que Ele esteja contigo, peça para que Ele te dê graça, peça para que Ele te sustente, para que você possa chegar no final daquele tempo, dando glória a Deus e as pessoas vendo quem é Ele na tua vida. Louve a Deus, adore a Deus, não deixe para louvar e adorar a Deus só quando tudo está bem. Em todo tempo, a Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus em todo tempo. Né? Testemunho que Deus já fez na sua vida. Ainda que não esteja num bom tempo, mas você já teve tempos muito bons com Deus. Então testemunhe as coisas boas que Ele te fez. Faça como o profeta fala em Jeremias, Senhor, Lamentações de Jeremias, traz à minha memória o que pode me dar esperança. E ali você conta, a pessoa vem falar, viu, como que está aquele problema seu? Você vai falar, aquele problema meu está na mão de Deus. Mas o que eu tenho para falar para você é o que Deus fez para mim essa semana. Olha, eu fui trabalhar e voltei para minha casa. Olha o livramento que Deus me deu. Porque às vezes a gente pensa que livramento, irmãos, é só quando você cai da bicicleta e não quebra o braço. Não é. Livramento é quando você sai de bicicleta, vai para um lugar e volta para sua casa e não aconteceu nada. É livramento também. Nós precisamos entender que quando você e eu levantamos de manhã e vamos trabalhar e voltamos à noite, teve livramento na tua vida. O livramento não é porque você caiu da moto, né, Andressa? A Andressa teve um grande livramento, né? Mas quantos outros livramentos Deus já te deu? Não é? Então, nós precisamos, no tempo que a gente está passando, continuar orando, adorando, testemunhando, congregando. Porque, às vezes, o tempo é mau, o que a gente faz? A gente fica isolado e ainda usa a Bíblia. Eu estou que nem o profeta Elias. Eu entrei na caverna e estou esperando o sussurro de Deus em falar comigo. Irmão, Deus não vai falar contigo, não. Ele vai falar com você aqui na casa dele. Ou melhor, você é a casa dele, ele vai falar com você aqui no templo, onde nós nos reunimos para adorar e exaltar o nome dele, e aí ele envia a palavra pelo pastor, ele envia a palavra pela pessoa que ele vai colocar no altar aquele dia, e aí ele vai falar com você, e aqui você vai ser fortalecido, que a palavra diz, onde tem unidade, Deus ordena a bênção. Quando nós estamos todos aqui, tem aquele hino, né? Quando nós estamos juntos, num só coração, em uma só fé. Irmão, não vá correr, porque você já falou lá e eu com o Celso já entendemos. É só para eles entenderem, tá? Eu sei que você já... né? Então, você faz isso. Não procure ter comunhão, intimidade com Deus, só nos momentos que as coisas não estão bem. É em todo o tempo. Mas aquilo que você está esperando de Deus tem tempo certo. A única palavra na Bíblia que fala que é em todo tempo e fora de tempo é pregar a palavra.
No tempo bom, pregue a palavra. No tempo não bom, pregue a palavra também. Veja como Jesus, com todo o poder que ele tinha, ele respeitou o tempo do que seria na vida dele. Tem momento na nossa vida, irmãos, que é de sequidão. Parece que Deus não fala conosco, parece que nada dá certo, parece que tudo que você faz dá no contra, parece que fizeram macumba para você. Já viu isso? Né? Tem crente que fala, né? Nossa, eu acho que fizeram macumba para mim, porque nada está dando certo na minha vida, né? Aí ele fica assim, será que fizeram macumba, viu, irmão? Se você tiver com a sua vida no altar de Deus, se você tiver no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, fazendo a vontade de Deus, pode fazer macumba, descumba, pode pôr na boca do sapo, da galinha, da cobra, de quem a pessoa tiver coragem de pegar, né? Porque eu tenho um pavor de sapo, então não ia servir para fazer macumba com sapo. Eu ia ter que arrumar outra coisa para fazer macumba. Graças a Deus, Jesus me libertou. Põe para mim aí, Gabi, Jeremias capítulo 17. Então, às vezes, a tua vida está na sequidão. Parece que nada dá certo, parece que Deus não te ouve, parece que ninguém tem dó de você, parece que ninguém te ajuda em nada, mas eu quero dizer para você que no tempo da sequidão, olha o que a Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, verso 7. Feliz é quem confia no Senhor. Então você pode estar num tempo ruim, irmão, mas se você confiar em Deus, você vai ser feliz. Cuja esperança é o Senhor. Porque no tempo ruim, a gente costuma pôr a nossa confiança em pessoas. Se você está doente, você confia no médico. Se você está com uma causa na justiça, você confia no advogado. Se você está com um problema no trabalho, você confia no patrão, no encarregado. Se você está com um problema dentro da tua casa, você vai confiar em alguém para te ajudar dentro daquela situação. Mas a Bíblia diz cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto ao rio. Esse rio que a Bíblia fala é o rio do Salmo 46. Sabe? Tem um rio, né? Com raízes que se estende até as correntes das águas. Por isso que você tem que ser uma pessoa plantada na casa de Deus, para você ter raiz, para você, as suas raízes estar na água que é a palavra de Deus. Ó. A palavra de Deus é a água. Não se incomoda com o calor, tá? Calor fala de sequidão, então tá aquele calor. Eu nunca fui para o Nordeste, né? Mas eu vejo os lugares que mostra as vaquinhas tudo magrinha, não tem água, ali aquelas pessoas, como elas sofrem, né? Mas aqui nós estamos falando espiritualmente, irmão. Você não vai morrer na sequidão. Se você for uma pessoa plantada nos ribeiros, for uma pessoa que bebe da água de Deus, que bebe da palavra de Deus, você não vai se incomodar com essa sequidão que você está passando. Então fala assim, ó, não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Ou seja, está tudo ruim. Mas por conta da palavra, por conta de você estar ali, ó, enxertado, né? Você fazer parte do ramo da videira verdadeira que é Jesus, por você permanecer nele, você continua verde, você continua ali, ó, produzindo fruto. Que fruto? O fruto do louvor, o fruto da adoração, o fruto do testemunho, o fruto de ganhar almas. Não é porque a gente está passando um tempo de sequidão que nós não podemos pregar que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para curar, que Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e que em breve ele vai voltar, e mais breve do que nós pensamos, porque os sinais estão aí. Se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 24, você vai ver que tudo que está acontecendo hoje já está escrito, Jesus deixou escrito. Se você pegar Romanos, capítulo 1 em diante, tudo que está acontecendo hoje, o apóstolo Paulo falou. Dos homens não perdeu o gosto pelas mulheres, e as mulheres perdeu o gosto pelos homens. Da verdade ser passada como mentira, e de mentira ser passada como a verdade.
do certo ser errado e do errado ser o certo, das doenças que Deus ia permitir que viesse por conta do homem adorar mais a criatura do que o Criador. Então você pega a Bíblia, você vai ler e você vai ver que é tudo que nós estamos vivendo. E eu e você não devemos nos assustar com isso, mas nós devemos estar cada dia mais com Deus, com o nosso relacionamento com Deus. Porque quando o nosso relacionamento com Deus estiver edificado, nós passaremos o tempo da sequidão, conforme está aqui, com as nossas folhas verdes, e em todo o tempo dando fruto. Nós não seremos como aquela figueira, que Jesus mandou ela secar. Esses dias eu ouvi uma palavra e ali eu entendi. A figueira, primeiro ela dá o fruto, depois ela dá a folha. E aquela figueira foi uma fake news. Porque quando Jesus chegou naquela figueira para pegar o fruto para comer, ela não tinha fruto, ela só tinha folha. E Jesus disse que ela secasse. Então eu e você, nós temos que ter folhas, mas temos que ter o fruto. E não é o tempo que nós estamos vivendo que determina isso na nossa vida, mas é o nosso relacionamento com Deus, a nossa profundidade com Deus. Esses dias eu estava na célula e eu fiz o convite nesse último reunião da célula, porque a palavra era propensa para isso, para convidar a pessoa que ainda não tinha Jesus como Salvador, né? Até o final, falava Romanos 10, e eu fiz o convite para uma visitante. Se ela já tinha Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela disse que não. Ela falou que não estava preparada, e eu brinquei com ela, eu falei, você é bolo para ser preparado? Porque para a gente ser salvo, não há tempo. Se chegou o tempo, você que está na tua casa ainda não confessou Jesus, é o tempo. Porque você não sabe amanhã se você acorda. Aí eu orei por ela, eu falei que Deus fale ao teu coração, minha querida. Porque não há tempo para a gente ficar, não estou preparado. Nós não somos bolo para ser preparado. A oportunidade está sendo nos dada. O batismo, não é tempo ainda de eu batizar. Eu e você não sabemos se amanhã nós vamos acordar vivo. O batismo é a nossa certidão de nascimento, que nós somos filhos de Deus. Nós não somos batizados para ser salvo, porque salvos somos. Nós somos batizados como um registro, é como o homem que engravida uma mulher. Aquela criança é filha daquele homem, mas ela precisa de um registro diante dos homens, não é isso? Tem que ir lá no cartório e registrar ela para várias situações aí legais que possa acontecer no futuro. Mas aquela criança, ela pode ser o xerox do pai. Se ela não tiver o registro, na hora ali de uma herança, de algo que ela tem direito, é uma confusão, aí tem que fazer DNA, aí tem que esperar o resultado do DNA, sendo que se o pai tivesse registrado ela, nada disso precisaria acontecer. Então, batismo, todo tempo é tempo da gente se batizar, porque é a oportunidade que Deus nos dá, porque amanhã nós não sabemos se estaremos aqui. Então, no tempo que você aguarda o milagre, a resposta, a solução do seu problema, o que você faz? Você ora, você congrega, você vai para a célula, você dá testemunho, você convida pessoas para vir na igreja. Não é porque você está esperando algo de Deus que ainda não aconteceu, que você vai deixar de fazer aquilo que Deus tem ungido você para fazer. Você não pode deixar o inimigo trazer isso na sua mente, que por conta que você está esperando algo na sua vida, você não pode servir aquele que te chamou. Você vai ver o exemplo de Jesus. O tempo dele de ir para a cruz não havia chegado, mas ele fez obras em 3 anos, e ele disse que nós faríamos obras ainda maiores que ele. Por quê? Por conta do tempo. Ele teve 3 anos. E você vai ler o Evangelho de João no final, vai falar que se tivesse tudo registrado, não caberia numa Bíblia de tanta coisa que Jesus fez. Imagina, em 3 anos. Então, enquanto ele aguardava o tempo para aquilo que ele veio para fazer, ele não ficou parado chorando, reclamando, murmurando. Ele foi fazer
aquilo que Deus havia ungido ele para fazer. Então é isso que Deus está falando com você nessa manhã. Enquanto você aguarda o tempo do teu milagre, da tua resposta, do teu projeto se concluir, faça aquilo que Deus tem orientado você para fazer. Ganhe almas para Jesus. Traga pessoas para ouvir a palavra de Deus. Traga pessoas para ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e ter a vida dela mudada. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que respeitaram o tempo. E por respeitar o tempo, tiveram o propósito de Deus cumprido na vida delas. Davi, gente. Davi, ele foi ungido com 17 anos. Só que ele não assumiu o trono com 17 anos. Ele assumiu o trono com 30 anos. E nesse período, Deus foi trabalhando na vida de Davi. Davi podia ter dito, nossa, aquele profeta não era profeta coisa nenhuma, porque ele me ungiu diante do meu pai, dos meus irmãos, e eu ainda não assumi o trono, eu ainda não tive poder. Não, Davi foi lá, venceu Golias, Davi foi lá, venceu outras batalhas. Depois Davi teve que ficar fugindo de Saul, porque Saul era um invejoso. Saul começou a ficar irritado com as pessoas, porque começaram a falar, fazer até música por causa de Davi, do desempenho de Davi. Davi não ficou parado esperando o tempo de Saul morrer para ele ser rei. Eu trouxe aqui o exemplo de José. José, quando os irmãos fez o que fez com ele, também tinha 17 anos. Foi jogado no poço, foi vendido, foi para a casa de Potifar, foi caluniado, depois foi preso, depois ajudou o copeiro e o outro lá. E aí falou para o outro, viu, quando você chegar lá, lembra de mim. Mas foi Deus que não deixou ele lembrar, porque havia um tempo. Se tivesse lembrado, talvez José estaria no lugar do que morreu, do padeiro. Mas como Deus tem um projeto, não adianta você e eu querer depender do homem. Tanto que José não foi lembrado. Ele foi lembrado na hora certa. Na hora certa, na hora que Faraó teve um sonho, onde Deus só deu graça para José interpretar. E aí José foi com 30 anos. Caleb, quando ele ali foi com os 12 espias, ele, Josué e mais 10, e somente os 2 creram que Deus estava com ele, ele tinha 40 anos. E quando ele chegou na terra prometida, ele tinha 85. Olha o tempo. Mas ele respeitou o tempo. Quando eu e você respeitamos o tempo que Deus tem para nos abençoar com aquilo que Ele tem para cada um de nós, Ele faz além do que pedimos e pensamos. Às vezes a gente recebe algo e acha, nossa, mas aí Deus fala, viu, eu tinha muito mais que isso para te dar. No ministério, quantas pessoas, por não aguardar o tempo de Deus, mete os pés pelas mãos. Esses dias eu estava falando com um jovem e ele falou que ele tem o sonho de ser pregador da palavra. Eu falei, enquanto você não está no altar, você pode pregar a palavra aí fora. Mas tenha paciência, não é, Rose? Às vezes daí a pessoa quer estar no altar. Ele acha que só pregar é no altar. A maior pregação nossa é aí fora, porque é aí fora que nós trazemos pessoas aqui dentro. Eu falei, tenha paciência, Deus está trabalhando na tua vida. Porque altar não é brincadeira, eu falei para ele. Porque no altar o fogo queima. E nós estamos no altar. Se nós não estivermos incorreto com Deus, esse fogo queima nós. Que a Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. Não é porque nós não enxergamos o fogo que o fogo não está aqui. E eu falei, então tenha paciência. Continue vindo, continue ouvindo a palavra, frequente escola bíblica, continue com o discipulado. Veja, siga o seu discipulador, que no tempo de Deus você vai estar no altar e Deus vai te usar, porque existe tempo para tantas coisas. Eu já vi pessoas que esteve aqui, que por conta que ainda não estava no diaconato, ou não estava na música, ou não estava em algum trabalho na igreja, foram embora para outra igreja. Eu fui porque fulano falou que lá eu ia ser o segundo presbítero da igreja. E porque não aguardou o tempo, hoje não está nem na igreja A, nem na igreja B, está de volta no mundo. Porque não está trabalhado, porque não está ali moldado por Deus, não está aperfeiçoado pela mão do oleiro.
Por conta que tudo há um tempo. Deus trabalha em nós para tudo. Até para a bênção da salvação de alguém na nossa casa. Há um tempo. Porque Deus sabe que enquanto Ele trabalha em nós para que aquela pessoa esteja aqui, Ele está trabalhando naquela pessoa, ainda que ela não esteja aqui, mas Ele está trabalhando em nós. Porque quanto mais o tempo parece que demora para a pessoa vir, é mais que nós oramos. E quanto mais nós oramos, Deus trabalha em nós. Mas Ele está trabalhando na vida da pessoa que nós oramos também. Porque quantos livramentos Deus tem dado para a nossa casa, para a nossa família, ainda que aqui elas não estão, mas elas vão estar. Porque a palavra diz que se nós crermos, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Você tem que saber, amados, que não importa qual o tempo que você esteja vivendo. Seja ele bom, seja ele ruim, seja ele alegre, seja ele triste. Se você estiver em Cristo, se você permanecer em Cristo, como ele fala em João 15, eu sou a videira e vós sois o ramos, e aquele que permanece em mim, independente do tempo que você está vivendo, o Senhor está com você, porque isso é Bíblia. Ele diz, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, o que eu e você temos que entender, que o que está na Bíblia, seja no celular, que hoje é muito usado, né? Até meu filho implica. Meu filho traz a Bíblia todo culto que ele vem. Ele fala, mãe, como que vocês conseguem ficar usando o celular? E ele vem com a Bíblia. E eu falo, nossa, e ele tem razão. Porque por conta do celular, a Rose também traz Bíblia, né? A gente deixou a Bíblia impressa de lado. Você tem que acreditar no que está na Bíblia. Você tem que acreditar naquilo que Deus fala para você. Não atropele o tempo, querido. Eu não sei o tempo que você está vivendo. Às vezes é um tempo de choro. Mas o tempo de choro não é ruim. Eu separei uma pessoa aqui que ela nem é muito falada na igreja, mas ela faz parte do Novo Testamento. De um homem, de um ancião chamado Simeão. Esse homem, ele tinha recebido uma palavra profética que ele iria conhecer Jesus. E Maria foi e levou Jesus para ser consagrado no templo. E ali ele levantou Jesus e ele disse, agora eu posso morrer, porque eu vi meu Salvador. Olha, se esse homem não acreditasse, olha, se esse homem fosse uma pessoa, como muitas pessoas que já estiveram conosco neste lugar, por conta de não aguardar o tempo de Deus, ele não ia ter o privilégio de consagrar Jesus no templo. Simeão levantou Jesus e disse, eu estou vendo o meu Salvador. Ele aguardou o tempo. Ele só tinha promessa, mas ele aguardou o tempo e a promessa se cumpriu. Talvez você fale, eu só tenho a promessa e nada está acontecendo, mas nessa manhã Deus fala para mim dizer para você, o tempo da promessa que Ele te fez está perto de se cumprir. Aguenta só mais um pouquinho de tempo. É só mais um pouquinho de tempo que você precisa aguentar. Creia. Eu quero deixar para você uma palavra de Deuteronômio, capítulo 31, para nós orarmos. E o irmão André vai subir aqui e vai cantar um hino. Eu sei que esse hino ele sabe, porque esses dias eu estava ali fora e ele estava cantando aqui. Então, por isso, eu sei que ele sabe esse hino. Daí, depois eu vou falar para ele. Eu estava ali, ó. Eu cheguei para a escola bíblica e você estava cantando. E eu falei, nossa, ele canta esse hino. E eu vim com esse hino no coração. Deuteronômio 31, verso 6. Eu não sei o tempo que você está vivendo, tá? Quando o pastor disse que eu estaria trazendo a palavra, foi essa palavra que Deus me deu, sobre o tempo. Deus em todo o tempo. E eu sei que é Deus, irmão. Porque na sexta-feira passada, não nessa, na passada, eu tive um sonho sobre isso. Eu conversava com uma mulher, eu desci uma rua com uma mulher falando sobre o tempo. E eu dizia isso para ela, minha querida, não importa o tempo que você está vivendo. Importa que Deus esteja contigo em todo o tempo. Então eu sei que essa palavra é de Deus para a tua vida. E é de Deus para a minha vida. Porque eu tenho aprendido que o pregador, quando ele sobe aqui para pregar para a igreja, seja uma palavra que pareça dura, ou seja uma palavra doce, primeiro está sendo ele, para ele a palavra. Nunca um pregador deve subir aqui e achar que a palavra é só para a igreja. Primeiro é da boca que está saindo.
Deuteronômio diz assim: portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. Deles quem? Das circunstâncias que se colocam diante de nós, amados. Pode ser uma enfermidade, pode ser pessoas, não importa, não se apavore. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava Moisés, mandou chamar Josué e lhe disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como heranças. Aqui é quando Deus falou para Moisés que ele não ia levar o povo na terra prometida, e ali ele estava ungindo Josué para tomar a frente da liderança daquele povo. Você tem que entender que eu e você somos o Josué na nossa casa. E nós não podemos ter medo. Independente do tempo, nós precisamos continuar firmes com Deus. No verso 8 ele diz: não tenha medo. Ele está dizendo para Josué: nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês e não os deixará, nem os abandonará. Você vê que 2 vezes Deus manda Moisés falar isso. No verso 6 e no verso 8. Que Deus não os deixará e nem os abandonará. Essa é a palavra que Deus mandou dizer para você. Independente do tempo que você estiver, permaneça em Cristo, que o Senhor está contigo. No momento da alegria, da festa, faça como Davi. Quando ele tomou a arca de volta, ele entrou na cidade dançando e feliz. Não se importe com o que as pessoas falam. Ah, mas isso aí? Até parece que foi Deus, uma coisa tão facinho que você conquistou. Não dê ouvido para a pessoa, porque tudo na sua vida é honra e glória a Deus. Se for ruim, nossa, se eu fosse você, fazia de outro jeito, porque eu acho que Deus está demorando. Não, continue adorando e exaltando o nome do Senhor. Continue dando glória e louvor a Deus, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor está comigo nesse vale. Lembre do Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, mas está tudo difícil, todo mundo está contra mim. Lembre do Salmo 23, o Senhor prepara uma mesa diante dos teus inimigos. É Ele que enche o teu cálice de óleo, é Ele que te fortalece, é Ele que te dará vitória. O que importa é você permanecer em Deus. Por isso que eu disse que o tema era esse: Deus em todo o tempo, na alegria e na tristeza, na fartura e na pobreza. Nós temos que ter esse casamento com Deus. O homem não respeita esse casamento no altar. Faz o juramento ali, mas depois, quando o tempo não é tão bom, cada um para o seu lado. Mas a nossa aliança com Deus tem que ser essa. Seja na saúde ou na doença, Senhor, eu vou te adorar. Seja na fartura ou na pobreza, eu vou te exaltar. Seja na alegria ou na tristeza, eu vou exaltar o teu nome, porque só o Senhor é Deus na minha vida. Se coloque em pé, aplauda o Senhor mesmo. Não importa o tempo que você está vivendo, Deus está com você. Não dê ouvido para ninguém, somente para Ele e para a palavra dEle. Saiba que a promessa que Ele te fez vai se cumprir. Não sei qual é, mas vai se cumprir. A da salvação já está sobre a tua vida. Se você perseverar até o fim, você vai ser salvo, e eu também. Irmão André, sabe que hino que é? A bondade. Gente, eu amo esse hino. Se você me segue no Insta, você vai ver que tudo eu coloco esse hino. Sabe por quê? Porque em todo tempo é a bondade de Deus que sustenta eu e você. Não é por causa que eu sou pastor auxiliar que Deus me sustenta, é porque Ele é bom, Rose. Não é porque eu conheço um pouco da Bíblia que Deus me sustenta, é porque Ele é bom. Eu não tenho mérito nenhum. Toda a honra e toda a glória eu dou para Deus. Tudo que você conquistou na sua vida, a honra e a glória é de Deus. Não seja como as pessoas que estão aí fora, não. Ai, comprei um carro porque eu administro bem as minhas finanças. Ai, comprei um carro porque eu guardei dinheiro. Não, eu e você, se você tem um carro top, Angeline, porque foi Deus que te deu. Porque quando a gente coloca o que a gente tem como Deus que nos deu,
Ele tem o compromisso de cuidar. Olha, o meu filho tem diploma, isso e aquilo. Ele é teu filho porque você gerou, mas se você consagrou ele no altar, agora ele é de Deus. Então, a bondade de Deus na nossa vida, é por isso que nós estamos aqui hoje de manhã, viu, João Carlos? Por causa da bondade de Deus. Se não fosse a bondade de Deus, onde estaríamos nós? Então, comece a falar com Deus. Curve a sua cabeça e fale com Deus. Eu não sei o tempo que você está vivendo, talvez seja um tempo maravilhoso, mas agradeça a Deus pela bondade dEle.